E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Logo na saída do treino, uma cena contida pela pressa e pelo silêncio se transformou em notícia que atravessou a cidade. O atacante deixou o gramado mais cedo, apoiado, olhos cerrados, e foi encaminhado direto para exames. Gesto que acendeu imediato alarme entre quem acompanha o clube. O teste que ele aceitou fazer no CT Rei Pelé, ao contrário do que muitos esperavam, não foi um ensaio de recuperação rotineiro, mas uma tentativa calculada de aferir-se, em condições de sacrifício, conseguiria disputar o confronto decisivo da 36ª rodada do Brasileirão diante do Sport, partida que pode representar divisão entre permanência e queda para o Peixe. No centro da preocupação está uma lesão meniscal, uma ruptura parcial que provoca dor constante e sensação de instabilidade em movimento de impacto, e os relatos médicos iniciais são claros. O tratamento definitivo indicado é a intervenção artroscópica, procedimento minimamente invasivo que, se realizado agora, interromperia sua temporada por aproximadamente um mês. Diante desse diagnóstico técnico, a direção, a comissão e a equipe médica colocaram cartas sobre a mesa, mas o jogador optou por evoluir com avaliações diárias, desafiando recomendações e impondo ao clube uma encruzilhada entre prudência clínica e necessidade competitiva. Ao longo das últimas 24 horas, profissionais do Departamento de Saúde realizaram baterias de testes para mensurar força, amplitude e reação ao estresse do segmento lesionado. Nos relatórios, constaram episódios de dor que aumentam com aceleração e mudança de direção, sinais que apontam para risco real de agravamento em caso de esforço prolongado, e, mesmo assim, a possibilidade de entrada no domingo colocou em curso uma disputa de interesses. De um lado, a recuperação otimista, sustentada pela vontade do atleta e por protocolos de contenção com órteses e gelo; de outro, a avaliação conservadora, que alerta para consequências que vão além de semanas fora, incluindo o risco de lesões associadas que poderiam estender o afastamento para meses. Em ambiente interno, o clima é de tensão controlada, conselheiros pedem cautela, a comissão técnica pressiona por soluções imediatas na tentativa de preservar o objetivo de permanência na Série A. E assessores próximos ao atacante trabalham para equilibrar a pressão pública com a saúde a longo prazo do jogador, sabendo que uma decisão precipitada pode custar não só partidas, mas também convocação ao selecionado nacional nas janelas futuras. Fontes jurídicas do clube lembram que qualquer utilização em situação de risco exige documentação e anuência formal, porque a responsabilidade sobre a integridade física do atleta recai também sobre a instituição. Tecnicamente, autorizar participação até o limite de suporte clínico transforma-se em ato deliberado que pode gerar consequências administrativas caso um agravamento seja confirmado posteriormente. O histórico do próprio jogador, com passagens anteriores por tratamentos e temporadas marcadas por interrupções, complica a equação emocional. Cada vez que ingressa em campo em condições reduzia-se a margem de erro, e qualquer revés agora teria repercussões que extrapolam o clube. Contratos comerciais, imagem pública e até negociações futuras com patrocinadores entrariam em risco. Dentro do vestiário, relatos descrevem um ambiente cortado por preocupação, companheiros viram o ídolo sair de maca mentalmente, e a comissão tentou, em discursos internos, conciliar liderança e responsabilidade, sabendo que decisões tomadas sob pressão tendem a criar precedentes perigosos. Em conversas reservadas, fisioterapeutas enfatizam que tratamentos paliativos podem postergar o problema, mas raramente o resolvem. Já o staff pessoal, próximo e protetor, insiste que a determinação do atleta parte de desejo genuíno de ajudar em momento crítico, especialmente porque a tabela deixa pouco espaço, faltam partidas decisivas e cada ponto vale duplamente. Para o clube, a equação esportiva é cruel. Empate ou vitória possível com presença do astro poderia representar alívio imediato, mas a ausência prolongada de um dos maiores nomes do elenco colocaria a equipe em rota de reconstrução forçada em plena temporada, com perda de receitas, apelo de torcedor e impacto nas negociações de mercado. No meio dessa tempestade de opções, um boletim médico preciso e transparente tornou-se objeto de cobrança pública. A diretoria, ciente do efeito mobilizador e controverso que uma notícia assim provoca, trabalha para emitir relatório técnico que contenha laudos,
prognósticos e plano de reabilitação, na tentativa de calar especulações e assumir responsabilidade institucional pela decisão final. Além disso, a relação com a seleção nacional adiciona outra camada de complexidade. Convocadores avaliam não só forma atual, mas potencial de lesão. A hipótese de intervenção agora, embora curta no tempo, pode conduzir à perda de prioridade em convocações futuras, sobretudo se o período de recuperação coincidisse com amistosos e torneios importantes em março. Economicamente, clubes e agentes sabem que uma recuperação bem-sucedida preserva valor de mercado. Por isso, o debate entre intervenção imediata e tentativa de jogo envolve também planejamento patrimonial do atleta. Num campo mais amplo, médicos apontam que a artroscopia, quando feita em fase inicial, tende a trazer retorno seguro em cerca de um mês. Porém, a espera e a tentativa de atuação sobre lesão meniscal podem transformar um procedimento simples em processo longo, com necessidade de reconstruções e fisioterapia intensiva. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa. Há quem defenda o sacrifício heróico numa batalha por pontos, e há quem prefira a proteção da referência maior do time, com consciência de que sua preservação beneficia o clube além do calendário imediato. Nos bastidores, dirigentes calculam impactos financeiros e esportivos, e o departamento jurídico elabora cláusulas que formalizem quaisquer riscos assumidos, caso a decisão seja pela utilização. Técnicos adversários acompanham com atenção, delineando estratégias caso ele atue, ou reorganizando esquemas para explorar eventual ausência. A imprensa, devidamente, amplifica cada detalhe. Entrevistas com especialistas, reconstituição do lance que gerou a lesão, análises técnicas do movimento e avaliações históricas sobre como clubes administraram casos semelhantes em tempos recentes. Em síntese, a decisão que se aproxima não é apenas médica, é política, econômica e simbólica, afeta imagem, resultados e futuros capítulos da carreira. Resta aguardar o veredito final. Será que a determinação de um jogador prevalecerá sobre prudências científicas, ou a escolha racional pela cirurgia agora salvará não só o restante da temporada, mas também anos vindouros? Enquanto essa resposta não chega, cada novo exame e cada laudo terão peso descomunal, e torcedores, dirigentes e profissionais de saúde seguirão com os olhos fixos em um roteiro que pode definir rumos para o clube e para o atleta por muito tempo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Ninguém estava preparado para o impacto do vídeo que começou a circular logo ao amanhecer, um registro curto, tremido e mal iluminado, no qual um funcionário da Vila Belmiro aparece correndo pelos corredores internos enquanto grita algo que, à primeira vista, parece inaudível, mas que segundos depois se torna claro bastante para deixar qualquer torcedor em estado de choque. A CBF anulou o jogo. É por causa da escalação irregular. É por causa do Neymar, e antes mesmo que a gravação termine, a internet inteira já está em chamas, multiplicando teorias, especulações e reações indignadas que se espalham a uma velocidade que nenhuma assessoria de imprensa seria capaz de conter. O que se vê a partir dali é um frenesi coletivo que cresce como um vendaval, misturando surpresa, raiva, curiosidade e uma sensação quase cinematográfica de que algo muito maior do que um simples erro administrativo pode estar escondido nos bastidores. E enquanto os principais perfis esportivos começam a postar trechos do vídeo, o país desperta com a percepção de que o Santos está, mais uma vez, no centro de um turbilhão que promete marcar época. Nas primeiras horas da manhã, comentaristas esportivos, influenciadores, ex-jogadores e torcedores anônimos se unem em uma só corrente de indignação e perplexidade, tentando entender como um clube do tamanho e da história do Santos poderia estar envolvido em um episódio tão polêmico, e tudo se agrava quando surgem informações extraoficiais indicando que a suposta irregularidade estaria diretamente associada ao retorno de Neymar, que recentemente reacendeu sua ligação com o clube que o revelou ao mundo. Rumores começam a tomar forma de verdade quando fontes próximas à CBF afirmam que a entidade estaria investigando documentos relacionados à inscrição do atacante, levantando dúvidas sobre prazos, protocolos e registros que, se realmente estiverem incorretos, podem representar uma das maiores controvérsias administrativas envolvendo um jogador de renome internacional nos últimos anos. À medida que essas informações começam a ser replicadas sem parar,
o clima de tensão cresce de modo exponencial, transformando o que seria apenas um rumor em um escândalo nacional, e a torcida do Santos, acostumada a conviver com altos e baixos, explode em debates intensos sobre os responsáveis, os prejuízos esportivos e, principalmente, sobre o que essa decisão da CBF pode significar para a temporada do clube. O jogo anulado, que representava um dos momentos mais simbólicos da campanha, passa a ser relembrado em detalhes pelos torcedores, que revisitam lances, comemorações e até entrevistas pós-partida com um olhar completamente diferente, agora acompanhados de um sentimento de frustração profunda pela possibilidade de que tudo tenha sido apagado por fatores burocráticos. Conforme os minutos passam, novas informações começam a surgir de dentro da CBF, onde um clima de absoluto sigilo se instala, com funcionários evitando declarações e dirigentes sendo vistos entrando e saindo de salas de reunião em silêncio, criando uma atmosfera de mistério que desperta ainda mais interesse e gera suspeitas de que o caso é realmente muito mais sério do que parecia inicialmente. Em paralelo, jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos relatam que a diretoria do clube está em estado de mobilização máxima, tentando entender o que exatamente desencadeou a decisão da CBF e por que o nome de Neymar está envolvido em uma suposta irregularidade que, até aquele momento, ninguém imaginava que pudesse existir. Alguns comentaristas sugerem que o problema pode ter origem em um detalhe administrativo simples, talvez um documento enviado fora do prazo ou uma falha de comunicação entre confederação e clube, mas outros defendem que há algo bem mais profundo em jogo, talvez alguma divergência de bastidores que finalmente veio à tona em um momento decisivo da temporada. A tensão aumenta ainda mais quando surgem relatos de que o Santos teria recebido, horas antes do anúncio oficial, um aviso informal da CBF pedindo esclarecimentos imediatos sobre a participação de Neymar no jogo, o que levanta suspeitas de que a entidade já estava investigando o caso há mais tempo do que se imaginava, e isso alimenta indignação entre torcedores, que passam a acusar a CBF de falta de transparência e perseguição histórica contra o clube. Em meio a essa explosão de opiniões, vídeos do jogo anulado começam a ser repostados sem parar, com torcedores lamentando que um momento emocionante, que reacendeu o orgulho e a confiança da torcida, tenha sido apagado de forma tão abrupta e controversa. E isso gera uma onda de apoio ao time e a Neymar, com hashtags de indignação viralizando em poucas horas. Enquanto isso, especialistas em direito esportivo começam a participar de transmissões ao vivo, tentando explicar tecnicamente o que pode ter acontecido, e muitos deles destacam que irregularidades envolvendo inscrições de jogadores famosos são extremamente raras, o que torna o caso ainda mais surpreendente e complexo, dando a ele um peso dramático incomum. A imprensa estrangeira começa a repercutir o escândalo, enfatizando o absurdo de uma partida oficial ser anulada por causa de questões administrativas envolvendo um dos jogadores mais famosos do planeta, e isso projeta a história para um patamar global, transformando o Santos, novamente, no centro das atenções mundiais. A cada minuto, novos capítulos surgem, como a informação de que a equipe jurídica do clube estaria preparando um recurso emergencial para tentar reverter a decisão, o que abre espaço para uma guerra judicial que pode se arrastar por semanas, aumentando ainda mais a sensação de instabilidade que domina os bastidores da Vila Belmiro. Em paralelo, torcedores organizados começam a se mobilizar para realizar manifestações em frente ao estádio, exigindo explicações rápidas e claras sobre o ocorrido, e essa movimentação inédita demonstra o tamanho da insatisfação da torcida, que vê na anulação da partida não apenas uma punição esportiva, mas uma afronta ao escudo e à história centenária do Santos. A situação ganha contornos ainda mais dramáticos quando fontes internas afirmam que Neymar estaria profundamente abalado com a repercussão do caso, já que sua intenção ao retornar ao Santos era justamente fortalecer a imagem do clube e contribuir para uma reconstrução grandiosa, e não se envolver em polêmicas que pudessem prejudicar o time dentro e fora de campo. Esse elemento emocional cria uma nova camada de debate público, já que muitos passam a questionar se a exposição e as críticas podem afetar o desempenho e o envolvimento do jogador nas próximas partidas, levantando discussões complexas sobre pressão psicológica, responsabilidade administrativa e impacto midiático em atletas de alto desempenho. Enquanto isso, a direção do Santos se reúne internamente em caráter de urgência,
buscando documentos, registros, protocolos e qualquer detalhe administrativo que possa ajudar a comprovar que Neymar estava regular para atuar. E esses esforços se tornam ainda mais intensos quando surgem rumores de que a CBF teria encontrado uma inconsistência relacionada à data de envio de um documento específico. A ansiedade aumenta quando a mídia começa a especular que a anulação do jogo pode ter consequências mais graves caso a irregularidade seja confirmada, inclusive a possibilidade de punições adicionais ao clube, o que deixa torcedores ainda mais revoltados com a sensação de injustiça e perseguição institucional. Comentaristas esportivos lembram que esse tipo de anulação é extremamente raro no futebol brasileiro, o que faz com que a decisão da CBF pareça ainda mais drástica e, possivelmente, desproporcional, levando muitos a questionarem se há interesses ocultos por trás da medida, alimentando teorias conspiratórias que ganham grande adesão nas redes sociais. O clima de revolta atinge níveis altíssimos quando novos vídeos começam a circular mostrando torcedores gritando palavras de ordem contra a CBF e contra todos os responsáveis pela decisão. E esses atos espontâneos demonstram que o escândalo ultrapassou o campo esportivo e se tornou um fenômeno social que envolve honra, paixão e identidade coletiva. Em meio a esse turbilhão, ex-jogadores do Santos começam a se manifestar publicamente, criticando duramente a decisão e defendendo Neymar, afirmando que o clube sempre foi alvo de decisões controversas e que esse episódio é apenas mais um capítulo de uma longa história de conflitos com entidades organizadoras. Essas declarações inflamam ainda mais a torcida, que passa a se unir em uma narrativa de injustiça e resistência, reforçando a imagem de um clube que, apesar das dificuldades, insiste em lutar contra forças externas que parecem querer prejudicá-lo a todo custo. Alguns analistas começam a defender a ideia de que o Santos deve levar o caso às últimas instâncias esportivas, inclusive a FIFA, argumentando que uma anulação tão drástica, sem provas sólidas apresentadas publicamente, viola princípios básicos de transparência e justiça esportiva. Conforme o debate aumenta, emissoras de televisão passam a dedicar programas inteiros exclusivamente ao caso, reconstituindo a linha do tempo, entrevistando especialistas e tentando obter pronunciamentos oficiais da CBF, que permanece em silêncio, aumentando ainda mais a desconfiança pública. A torcida do Santos, já marcada por décadas de amor, sofrimento e orgulho, abraça a narrativa de que está sendo vítima de uma injustiça monumental, e esse sentimento se torna combustível para uma mobilização que cresce de hora em hora, transformando o escândalo em um fenômeno nacional. Em paralelo, crescem rumores de que outros clubes estariam acompanhando o caso de perto, temendo que a decisão da CBF abra precedentes perigosos que possam afetar o futebol brasileiro como um todo. Isso gera uma nova onda de debates sobre governança, responsabilidade e transparência no esporte. A mídia internacional volta a repercutir o assunto, agora destacando a reação explosiva da torcida e questionando a capacidade administrativa do futebol brasileiro de lidar com situações de grande repercussão envolvendo astros globais como Neymar. A pressão sobre a CBF aumenta quando políticos começam a se manifestar, algumas autoridades exigindo explicações imediatas e outras alegando que o futebol brasileiro não pode ser governado com base em decisões obscuras que afetam milhões de torcedores. A essa altura, o Santos passa a ser visto não apenas como protagonista de um escândalo esportivo, mas como símbolo de um debate muito maior sobre transparência, responsabilidade e poder institucional no futebol. E essa nova dimensão política transforma o caso em assunto nacional obrigatório. Enquanto isso, Neymar segue silencioso, o que só aumenta o mistério e intensifica a curiosidade pública, já que todos querem saber o que o jogador pensa sobre a polêmica que o envolve e como ele pretende reagir nos próximos dias. Em meio ao caos, surgem informações de que o Santos está preparando uma coletiva de imprensa histórica, prometendo revelar documentos, esclarecer detalhes e apresentar sua versão completa dos fatos, algo que desperta enorme expectativa e promete parar o país quando finalmente ocorrer. A tensão atinge seu ápice quando novas fontes afirmam que a anulação pode ser revertida caso o clube consiga comprovar determinados detalhes técnicos sobre a inscrição, criando uma onda de esperança entre os torcedores e reacendendo a mentalidade de luta e resistência que sempre acompanhou o Santos ao longo de sua história. Conforme o dia se encerra, fica claro que este escândalo não é apenas mais um capítulo turbulento da relação entre clubes e entidades, mas um dos episódios mais impactantes da história recente do futebol brasileiro, capaz de mobilizar milhões, gerar debates profundos e deixar marcas duradouras na trajetória de Neymar, do Santos e da própria CBF.
Enquanto o país aguarda ansioso os desdobramentos dessa trama explosiva, uma certeza permanece: o escândalo da escalação irregular que levou à anulação do jogo não será esquecido tão cedo, e cada nova revelação promete reescrever os rumos da temporada, alimentando um suspense que mantém todos de olhos grudados no próximo capítulo dessa turbulenta e fascinante saga santista. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.